Amém, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor é nosso Deus Todo-Poderoso. Nós cremos na Tua palavra, Senhor, na Tua vontade, Senhor, e nós queremos ser servos fiéis para fazer a Tua vontade. O Senhor fala conosco, queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir o próprio Deus, Senhor, a palavra profética que vem da boca do Senhor. Precisamos é do Senhor. Senhor, muito obrigado. O Senhor venha estar nos esvaziando nessa noite, Senhor, que possamos receber o Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, graças ao Senhor pela palavra, né? O Senhor cada dia mais tem nos mostrado claramente, né, que tudo é por meio da palavra, né? E essa semana o Senhor tem nos falado, nos trouxe, né, que ali a experiência que teve ali com Lázaro, né, e com as irmãs dele, né, com Maria, com Marta. E aí é uma experiência de dependência total do Senhor, né? De confiar totalmente no eu sou, né? De quem é que tem o poder de fazer tudo, né? Tudo em todos, né? Ó Senhor Jesus. E hoje nós somos muito privilegiados, né? Porque nós temos livre acesso a essa palavra, né? Por quanto tempo, né? Por muitos séculos, né? O Senhor não achava caminho, né? Mas graças a Deus, hoje o Senhor tem achado caminho, né? O Senhor tem nos dado a palavra e assim nós podemos praticá-la, né? Ó Senhor Jesus, se nós vemos, né, o que o inimigo fez, né? Primeiro, ele afastou o homem da palavra, né? Primeiro, ele tirou o homem da fonte, né? Afastou o homem da palavra que vem do Senhor. E aí, com isso, o homem perdeu o encabeçamento. E quando nós perdemos o encabeçamento, nós ficamos sem direção, né? Ó Senhor Jesus. Primeiro, ele trabalhou dessa forma, ele tirou o encabeçamento da igreja. Depois, ele veio e acrescentou hierarquia na igreja. E aí veio os cleros, né? O sistema papal, né? E tudo isso longe da vontade do Senhor, né? E aí depois ele veio e ainda trouxe o amor ao dinheiro, né? Então esses 3 pontos acabam distanciando a igreja do Senhor, né? Ó Senhor Jesus. Mas graças ao Senhor, hoje nós estamos voltando ao princípio, né? Estamos voltando à vontade do Senhor, né? Voltando ao princípio, que é o quê? É o homem se aproximando do Senhor, se aproximando da palavra, e assim o Senhor acha caminho, né, para fazer a sua vontade, né? Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor por isso, né? Eu queria ler um versículo com os irmãos, que é 1 Tessalonicenses 2, 2:13, que é um versículo que ele resume bem o que nós estamos desfrutando hoje, né? Amém? Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Ó Senhor Jesus. Irmãos, mas aqui tem um detalhe, né? No final do versículo aqui tem um detalhe. Os que credes, né? Ela tem poder para operar eficazmente em nós, mas é naqueles que creem, né? Ó Senhor Jesus. Se eu não creio na palavra, se eu não creio na palavra do Senhor, eu acabo tirando esse poder dela, né? Por meio do crer, ela é poderosa. Mas se eu não creio, o Senhor, ele fica limitado em o que ele pode fazer na nossa vida, né? Eu preciso crer nessa palavra, né? E ali essa passagem, né, ali de João 11, né, que fala sobre quando o Senhor ali ressuscita Lázaro, né? É muito bom porque a gente pode ver que a simplicidade ali, né?
Simplicidade que a gente pode nos colocar ali na experiência dos discípulos, a gente nos coloca ali no lugar de Maria, no lugar de Marta, e a gente vê como é a nossa fragilidade como homem, né? Ali mostra para nós claramente, né, como que às vezes nós duvidamos do Senhor, como às vezes nós não cremos na vontade do Senhor, né? Porque às vezes é difícil mesmo, né? O Senhor, Ele quer fazer muito mais, mas se eu não creio que o Senhor é capaz de fazer, eu acabo ficando ali duvidando, né? Não creio, e aí eu limito o Senhor, né? Ó Senhor Jesus, não queremos limitar o Senhor, né? Então hoje nós temos que ter esse sentimento, né? De não limitar o Senhor, né? E sim crer no que Ele pode fazer, né? Ali na hora que ele vai, né, até o encontro, né, de Maria e Marta ali para ressuscitar Lázaro, Marta já chega toda aflita, né? Nossa, se você tivesse vindo antes, meu irmão estaria vivo, né? Já chegou dando cartada, né? E aí o Senhor fala com ela, né? Vamos abrir aqui, João 11, 25, né? João 11, 25. Essa passagem é muito rica, igual eu falei, né? A gente aplica tudo que está aqui na nossa experiência, né? Como que às vezes a gente vê que nós somos igual Marta. Nós somos cheios de conceitos, temos nossos conceitos, né? Nossa sabedoria, nosso próprio conhecimento, e nos falta crer de verdade no que o Senhor pode fazer, né? E aqui no 25, aí Jesus falou com ela, né? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Ó Senhor Jesus. Olha isso. Crês isto? E hoje o Senhor está falando isso conosco, né? Eu sou a ressurreição. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou, né? Eu sou o verdadeiro, né? O Senhor tem nos falado tanto, né, ultimamente, que só tem um único e verdadeiro Deus, que é o poderoso, que tem o poder de fazer todas as coisas da nossa vida. Nós temos que crer nisso, né? Crer nisso com fervor. Senhor, eu creio que o Senhor tem poder para fazer tudo na minha vida. Irmãozinho, é em todos os aspectos da nossa vida, né? O Senhor Jesus, ele tem poder para ressuscitar, né? O Lázaro ali, olha, estava morto, né? Marta chegou para ele e falou: mas ele já está fedendo, né? Já está decompondo o corpo, saiu de lá andando, né? O Senhor é poderoso, né? Fazer todas as coisas, mas nós temos que crer na palavra, né? Ó Senhor Jesus, se nós crermos nessa palavra, crer no que o Senhor tem nos dado, aí nós abrimos as portas para o Senhor fazer tudo que Ele deseja na nossa vida, né? E outro ponto muito bonito que a gente vê, né, nessa passagem, né, que mostra a experiência de Maria, né? Que Maria, ela era uma mulher que amava o Senhor de todo o coração, né? A irmã de Lázaro. E aí, numa outra passagem, né, não vou ler para economizar o tempo, fala que ela derramou, né, o vaso, né, de alabastro, né, na cabeça do Senhor, né, um bálsamo, né? E era algo caro, né? E aí ela derramou ali sobre o Senhor e ungiu o Senhor. E olha assim, os discípulos que andavam junto com o Senhor questionaram: mas por que a gente não vende isso e dá aos pobres, né? Negócio caro desse, está desperdiçando, né? É a mesma situação com Marta ali, né? No conceito, na lógica dela, não fazia sentido o irmão dela, que já estava em decomposição, sair dali vivo, né? Ressuscitado. Mesma coisa os discípulos aqui. Para eles, na lógica deles, não tinha sentido ela pegar um negócio tão caro, né? Na Bíblia fala que era 300 denários, né? Um denário é um dia de trabalho. Imagina, você pegar o seu dinheiro que você trabalhou quase um ano para conseguir, e ela foi e derramou tudo sobre o Senhor, porque ela amava o Senhor. Ela entregou tudo que ela tinha para o Senhor ali, né? E aí, de novo, a gente pode aplicar na nossa vida, na nossa experiência, né? A gente se coloca ali no lugar dela. Nós precisamos nos colocar no lugar dela ali.
E como nós fazemos isso? Nos consagrando verdadeiramente ao Senhor. Ó Senhor Jesus, nós precisamos nos consagrar verdadeiramente ao Senhor. Né? Da mesma maneira que Maria ali, ó, ela nem pensou, ela já foi derramando, porque o de mais precioso que ela tinha, ela queria entregar ao Senhor. Né? Ó Senhor Jesus, é assim que tem que ser o nosso viver cristão. Primeiro, nós temos que ouvir a palavra e seguir de perto. Agora que eu estou seguindo de perto, eu preciso consagrar a minha vida ao Senhor. Né? Não só, quando nós falamos consagrar, não é só eu entregar o meu bem material, igual ali Maria fez. Também, claro, né? Mas é eu dedicar o meu tempo ao Senhor, eu entregar o meu tempo, o meu serviço, a minha própria capacidade humana em ressurreição, né? Entregar ao Senhor, me consagrar, né? Tudo que eu tenho para o Senhor, né? E aí o Senhor começa a achar caminho em nós, né? Ó Senhor Jesus. Tem uma frase muito, muito forte, né? Que eu anotei enquanto estava desfrutando, né, do alimento diário, que é assim: quando confiamos na vontade soberana do Senhor, nós experimentamos o sobrenatural. Então, quando eu confio na vontade soberana do Senhor, quando eu confio no eu sou, né, naquele que pode todas as coisas, eu abro a porta para me experimentar o sobrenatural. Né? Então, às vezes a gente ainda duvida, ou então ainda somos homens de pequena fé, né? Não acreditamos tanto no que o Senhor pode fazer, né? Mas quando eu creio no Senhor, eu estou abrindo as portas para Ele fazer algo sobrenatural, né? Que sai da lógica humana, né? Então, e ali você vê que até Maria, mesmo ela tendo esse viver de consagração, irmão, nós somos falhos. Às vezes, até ela estava ali consagrando ao Senhor, mas na hora que foi para ressuscitar o irmão dela, ela também teve um pouco de dúvida. Não foi só Marta que tinha dúvida. Ela também falou a mesma coisa para o Senhor. Maria também chegou para o Senhor e falou: se você tivesse vindo antes, ele estaria vivo. Isso é normal. Nós somos falhos, mas o importante é nós sempre voltarmos. Né? Igual na experiência ali dela. Né? E ali, quando o Senhor ressuscitou, o Senhor fez muito mais do que todos ali imaginavam. Porque porque elas falaram, por que elas falaram isso com o Senhor, né? Se você tivesse vindo antes. Porque antes elas avisaram o Senhor com antecedência. Elas mandaram avisar Jesus. Falaram: olha, nosso irmão, né, o que o Senhor ama, seu amigo, tá passando mal, ele tá muito enfermo, ele precisa, o Senhor tem que vir curá-lo, né? E aí o Senhor ficou ainda no lugar onde ele estava por mais 2 dias. Irmãos, cá para nós, na lógica humana, qual o sentido que isso faz? Um irmão que o Senhor ama, que ele fala, né, nos versículos aqui o Senhor fala que ele amava ele, o Senhor fala que era amigo dele, mas quando chegou a notícia para o Senhor que ele precisava do Senhor, que ele precisava de ser curado, o Senhor ainda esperou 2 dias para ir lá. Não faz sentido nenhum, né? Que é isso, o Senhor tá... Então o Senhor não ama ele de verdade, véio. Na nossa lógica, né? Se a gente for pensar. Mas por que o Senhor fez isso? Porque Ele é poderoso para fazer muito mais. Ele sabia que ele poderia ressuscitar ele. Aquilo ali não era um problema. Mas por ele ter esperado 2 dias, o que aconteceu? Quando ele foi lá e ressuscitou ele, muito mais pessoas foram salvas, porque elas foram impactadas pelo que o Senhor fez. Olha para você ver que grandioso, né? Elas foram impactadas pelo que o Senhor fez, né? No final do capítulo aqui, né? O 11:45 fala assim, ó: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e descontar os feitos de Jesus realizaram. Quer dizer, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, olha aqui, eles tinham ido visitar Maria. Sabe por que eles tinham ido visitar Maria? Porque Maria estava de luto. Então, os amigos, né, os conhecidos deles ali, foram lá visitar Maria, consolá-la, né? Por quê? O irmão dela tinha falecido. Então tinha muitos ali que estavam ali por causa lá de estar acolhendo ela, consolando, muito mais pessoas.
E o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. O Senhor sabia disso. Ele sabia que se Ele fosse lá e só curasse ele lá no dia que ele estava doente, talvez muito menos pessoas iam ser salvas. Ou então, muito menos, porque não ia ter tanto impacto. Não ia ter tanta gente. E aí o que o Senhor fez? Ele esperou. Aí Lázaro veio a falecer. E aí o Senhor foi lá, ressuscitou Lázaro, né? E ali ele mostrou o poder do Senhor, né? E ali ele mostrou o sobrenatural. Amém. E ali, todos que estavam ali experimentaram o sobrenatural. E aí o que aconteceu? Muitos foram salvos, né? Então, irmãos, o Senhor quer fazer isso na nossa vida, né? Ele quer que nós experimentemos o sobrenatural. Se eu não permito o Senhor fazer a vontade dEle, fazer do jeito dEle, do jeito que Ele deseja na nossa vida, nós vamos ficar só na superfície, no terrenal, né? Nos olhos aqui, vendo só aqui embaixo. Ó. Às vezes o Senhor até permite, irmãos. O Senhor às vezes Ele permite, porque nós somos tão insistentes, e o Senhor permite a gente acontecer algo na nossa vida, porque nós queremos tanto aquilo, insistimos tanto aquilo, aí quando acontece, você acha que está tudo bem, mas o Senhor talvez queria te dar muito mais. Ele queria te abençoar muito mais. Ele queria fazer algo muito mais sobrenatural na nossa vida, mas Ele não pode fazer porque nós limitamos Ele. Nós não confiamos nesse poder sobrenatural do Senhor, né? E hoje nós temos que experimentar isso, né? Nós temos que buscar o Senhor com esse desejo, né? De experimentar o sobrenatural. Porque é isso que Ele quer nos dar, né? O Senhor, Ele quer que nós não vivamos só com essas experiências terrenais. Ele quer nos dar experiências sobrenaturais, que mudam, né? que nós ficamos assombrados, né? Por quê? Para a nossa lógica humana, não tem sentido, mas o Senhor pode ir lá e fazer. E quando que isso vai acontecer? Quando eu me aproximar da palavra e consagrar minha vida ao Senhor. Quando eu faço isso, aí o Senhor pode fazer muito mais, né? Ó Senhor Jesus, né? Eu queria só ler um trecho com os irmãos aqui, da imersão, né? Que o ponto 4 foi acho que da quarta-feira, e ele fala assim, né? É imperativo crer que Jesus sabe o momento certo de agir. Ele não age conforme nossa lógica. A nós cabe descansar, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Senhor Jesus, irmãos, a nós cabe descansar. Sabe por que cabe a nós descansar? Em Apocalipse 4 fala aqui, ó. Apocalipse 4:2. Apocalipse 4:2 fala assim. Fala assim: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. O Senhor está sentado no trono. Ele está no governo. Mas eu só vou crer nisso quando eu buscar a palavra de perto, quando eu desfrutar a palavra de perto. E aí o Senhor, Ele está no trono, mas Ele quer estar no trono da nossa vida. Então quando eu experimento isso, né? Eu experimento esse descansar no Senhor, né? Que aí vem tudo aquilo, né? Servir no descanso, né? Desfrutar no servir ao Senhor, né? Desfrutar da presença do Senhor, quando eu me consagro, né? Vem tudo junto aí, né? Quando o Senhor está no trono da minha vida, né? Minha vida se organiza, entra em ordem. Não do jeito que eu quero, ou do jeito que eu penso que é melhor, né? Porque acho que na segunda-feira, né? Falou conosco, né? Quando o evangelho do reino entra na nossa vida, ele traz ordem. E o que é o evangelho do reino? É a palavra do Senhor. Quando a palavra profética, eu permito a palavra profética trabalhar na minha vida, quando eu me aproximo da palavra profética, minha vida tem ordem, né? Ó Senhor Jesus, irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos de buscar essa palavra de perto, para ter ordem na nossa vida, para nós nos consagrarmos ao Senhor, desfrutar do sobrenatural. Ó Senhor Jesus. Irmãos, na experiência que a gente tem aqui na casa de adolescentes, às vezes, se a minha vida, né, outro ponto, se minha vida não está sendo encabeçada e eu estou tendo ordem na minha vida, se eu não estou tendo ordem na minha vida por meio da palavra, impossível os meninos terem. É impossível. Por quê? Tudo isso reflete, né? Se nós estamos cuidando deles, se na minha vida o Senhor não está achando ordem, quem eu estou cuidando não vai ter ordem.
né? Se nós queremos ganhar mais pessoas para o Senhor, desfrutar mais do Senhor e que as pessoas desfrutem o que a gente quer que eles desfrutem, irmãos, primeiro, esse evangelho tem que fazer trabalho na minha vida. Que aí quando eu contatar uma pessoa, esse evangelho cheio de poder vai alcançar ela e aí por meio desse canal que nós vamos ser, vai fazer transformação na vida dessa pessoa. Se eu sou uma pessoa que busca e me consagra ao Senhor, as pessoas que eu trouxer para o Senhor vão ser pessoas que buscam e consagram ao Senhor. Então, o desfrute daquela pessoa que o Senhor colocou na nossa vida está totalmente baseado no meu desfrute, né? Ó Senhor Jesus, isso serve para nós como casais, como família, né? Como filhos, né? O Senhor, Ele quer fazer isso, né? Ele quer expandir essa bênção para as pessoas ao nosso redor também, né? Esse evangelho, Ele quer vir e colocar ordem na minha vida, mas também colocar ordem na vida das pessoas ao nosso redor. Amém? Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Aleluia. Amém. Jesus, profeta maior. Deus, eu agradeço o Senhor de uma maneira especial de poder estar servindo o Senhor e tendo o privilégio de servir com Samuel. Aleluia. Senhor Jesus, isso é a misericórdia do Senhor, irmãos. Senhor, eu te agradeço, Senhor Jesus, por esse privilégio, servir ao Senhor. Irmãos, então, essas aplicações que o Samuel fez, elas estão basicamente no Evangelho de João, no capítulo 11. E nós estamos desfrutando do Evangelho de João já há 2 semestres, né? Nós começamos no ano passado e o tema geral é Palavra, Vida e Edificação. E nós ficamos por 6 meses desfrutando dessa porção da palavra. E agora nós estamos também repetindo, porque Deus tem mais revelação para nós. Nós estamos desfrutando também do Evangelho de João, onde que o tema é Palavra, Vida e Edificação, parte 2. Então hoje nós estamos já na 10ª mensagem, que é um total de 24, e a mensagem de hoje é quando o Senhor ele fala para Lázaro: Lázaro, vem para fora. Ó Senhor Jesus. Então, nesse episódio, tem muitos detalhes que a gente pode aplicar ao nosso viver diário. Aconteceu há 2000 anos atrás, mas tem muitos detalhes que a gente pode aprender. E essas aplicações, algumas o Samuel já fez, né? Então essa noite, o Senhor ainda vai mostrar um pouco mais para nós, né? É interessante, irmãos, que no capítulo 11, realmente o mais importante é a ressurreição de Lázaro. Mas o que antecede? No capítulo 10, fala do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, e as ovelhas dele, ao ouvir a voz, reconhece o pastor. Só que ali no capítulo 10, as ovelhas não estavam querendo ouvir a voz do pastor. Muito pelo contrário, estavam querendo matar o pastor. Os judeus queriam matar o Senhor e não ouviam a voz dele, né? E ele falou que ele é o pastor, ele veio para dar vida em abundância, ele é a porta, ele é o supremo pastor. Então a gente vê uma transição, que o Senhor estava em Jerusalém, falando para eles desse pastoreio, falando para os judeus, se explicando que ele era a porta, que ele era o pastor, que ele era o caminho, que era tudo para eles, eles tinham que apenas crer, mas eles não aceitaram, né? E ele veio para os seus e os seus não receberam. Então aí o que o Senhor fez? O Senhor foi para Betânia, Isabel. O Senhor desceu, ele estava no alto, né? Num lugar privilegiado, que era Jerusalém, porque ele veio para o povo, né? Mas ali eles rejeitaram, as pessoas não ouviam a Jesus. Então o que Jesus fez? Ele foi para Betânia, além do Jordão, ele foi para Betânia. E Betânia significa casa de aflição, casa da miséria, casa dos pobres. Mas a palavra já foi revelada para nós que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu sou pobre, aí que eu sou rico.
porque eu reconheço a minha fragilidade, irmãos. E esse era o evangelho que Jesus pregava. Ele ia para os aflitos. Mateus 9, 35 em diante fala que percorria Jesus de cidade em cidade, aldeia em aldeia, curando enfermos, expulsando demônio e pregando o evangelho do reino. Para aquelas pessoas que estavam ali exaustas e aflitas, como ovelhas que não tinham pastor. E aí o Senhor se compadecia delas e amava essas pessoas. E é isso que ele encontrou em Betânia. Ele encontrou pessoas miseráveis, pessoas pobres, pessoas aflitas. E aí ele foi levar o quê? Foi levar o evangelho. O evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? O reino, irmão, é uma esfera. É uma esfera onde uma vida governa. E o evangelho do reino é o evangelho do encabeçamento. Não é isso mesmo? Os jovens sabem, né? A vontade soberana de Deus, a vontade absoluta de Deus. Qual que é a vontade absoluta de Deus, ô João Vitor? Encabeçar todas as coisas. Quem encabeçar? Cristo. Isso mesmo. Amém. Cristo encabeçar todas as coisas. Sabe onde que está isso? Outro jovem fala para mim, onde que está essa passagem? Efésios 1, 9 e 10. Que a vontade de Deus é fazer convergir todas as coisas em Cristo. Amém. Nos céus e na terra. É Cristo encabeçar todas as coisas. Então, o evangelho, ele coloca todas as coisas em ordem, porque Cristo passa a encabeçar as pessoas. Aquelas pessoas que estavam exaustas e aflitas, como ovelhas, não tinham pastor, elas agora têm a oportunidade de serem encabeçadas por Cristo, no seu viver diário. Então, esse é o evangelho do reino, é o evangelho da autoridade, do governo, do encabeçamento de Deus. Então, esse é o pano de fundo ali da transição de João 10 e 11. E aí acontece algo maravilhoso, né, irmãos? No Evangelho de João, o Samuel já falou da aplicação, então agora eu vou ler os pormenores. E aí vocês vão lembrar do que ele estava aplicando. E ainda tem detalhes aqui. Ó Senhor Jesus, tem detalhes, que isso aqui, irmãos, é como uma mineração. Tem muita pepita de ouro aqui. E Deus vai revelar para cada um de vocês, né? E nós vamos concluir essa frase maravilhosa: Lázaro, vem para fora. Senhor Jesus. Evangelho de João 11, de 1 em diante, tá certo? E aí nós vamos estar lendo e depois a gente para compartilhar alguma coisa, mas a maioria dos pontos Samuel já aplicou aqui, tá certo? Mas tem uns detalhes aqui que o Senhor ainda vai acrescentar para nós, tá bom, irmãos? Amém ou misericórdia? Amém. Aleluia. Amém. Vamos fazer assim, ó. Os irmãos leem um versículo e as irmãs outro, tá? Nós vamos fazer uma leitura do 1 até o 11, tá bom? Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim Eita glória! a fim de que o Filho Eita glória! seja glorificado. Entendeu o objetivo? Aleluia! Essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o Filho de Deus seja glorificado. Amém. Aleluia. Versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu-lhe Jesus: não são 12 as horas do dia?
Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Olha, irmãos, ele já tinha dito que a enfermidade não era para a morte. Senhor Jesus. E os discípulos interromperam ele. Você vai voltar? Mas eles estão querendo te matar? Irmãos, Isaías 55, 6 a 10. Invoque o Senhor enquanto pode achar. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos, mais altos que os céus, porque nós somos terreno, irmãos. Em João 8, 23, o Senhor fala: vós sois cá de baixo eu não sou, eu sou lá do alto. Isaías 57, 15 diz: assim diz o alto, o soberano, aquele que habita no alto santo monte de Deus, o sublime, mas habita também no coração contrito, abatido, para vivificá-lo. Nós precisamos entender que a sua opinião boa é ruim. Nós precisamos entender que os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos. Nós precisamos entender que, como Samuel leu Apocalipse 4:2, e João disse que ele estava em espírito, e aí ele viu no trono alguém assentado. Você precisa entender que no trono da sua vida tem alguém assentado. Deus está no controle de tudo. Os discípulos não precisavam falar: cuidado, eles vão te matar, você vai voltar? Irmãos, nós sabemos, irmãos, que até a morte de Jesus não foi os judeus, não foi a guarda pretoriana, não foi os romanos, não foi o povo, ele se entregou. É só nós lermos Isaías, fala isso para nós, Isaías 53, né? Ele se entregou, o sacrifício do Senhor, irmãos. Então, ele está no controle de tudo. Não era a hora. Então, eles não precisavam preocupar. Ele é a luz do mundo. Então, ele estava iluminando todos ali. Então, Deus está no barco, Jesus está no barco da sua vida. Senhor Jesus. E creia que os pensamentos do Senhor são mais altos que os seus pensamentos. Os caminhos do Senhor são mais altos que os seus caminhos. Nós somos muito racionais e somos cheios de sofismas, cheios de lógicas humanas. Irmãos, Tiago 3, de 3 a 5, fala que a sabedoria humana, ela é animal e demoníaca. A verdadeira sabedoria, ela vem lá do alto. Irmãos, não creia na sua sabedoria ou na sua capacidade de interpretar nada. Se tem dúvida, se tem alguma dificuldade, permaneça no Senhor. Busque a presença daquele que é lá do alto. Aí você vai ver o sobrenatural. Jesus estava querendo levar esse povo aqui para o sobrenatural. Ele já tinha falado que ele ia despertar Lázaro, que aquela enfermidade não era para a morte, era para glorificar o Senhor. E no final, como Samuel compartilhou, glorificou, porque muitos vieram a crer no Senhor. Senhor, mas nós insistimos na nossa lógica. Ó Senhor Jesus, essa aplicação aqui é para nós, irmãos. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos, irmãos. A nossa sabedoria é animal e demoníaca. Nós não somos confiáveis. A sabedoria verdadeira, ela vem lá do alto. E não se admire de eu te dizer que você também é lá do alto, porque você já nasceu de novo. E naquele contexto ali de João 3, quando Jesus fala com Nicodemo, você precisa nascer de novo, você precisa nascer do alto. Ó Senhor Jesus, o Senhor está querendo levar-nos para o alto, irmãos. Porque quando a gente vai para o alto, a gente vai para outra dimensão, a dimensão do sobrenatural. Aí nós não vamos limitar o Senhor. Senhor Jesus. Agora vamos continuar, irmãos, do 12 ao 26. Os irmãos leem um, as irmãs leem outro, tá? João ainda, tá? 12. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro,
Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Ó Senhor Jesus. Claramente, Lázaro morreu. Por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Ó, corajoso, hein? Jesus encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Esses 15 estádios é como se fosse de 3 a 4 quilômetros. Muitos, dentre os judeus, Com Marta e Maria, para consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, tu concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir. Ó, eu conheço a Escritura. Eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição no último dia. Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Ó Senhor Jesus. Irmãos, aqui a gente vê uma réplica, uma tréplica, e a gente vê um embate de conhecimento da parte de Marta, impedindo de ter um contato direto com o Deus da ressurreição. Esse ponto, além do que o Samuel já aplicou, é que não devemos confiar no nosso conhecimento, nem no conhecimento bíblico, porque a letra mata, mas o Espírito é o que vivifica. A palavra, ela é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes, ela serve para preparar um delicioso alimento para nós, mas ela serve também para guerrear e matar. Então, a letra, preto no branco, mata, mas o Espírito é o que dá vida. Ó Senhor Jesus, essa palavra, quando ela é ruminada, quando ela é inculcada, quando eu mergulho, quando eu faço uma meditação refinada, profunda, explosiva, eu tiro dela todos os nutrientes necessários para a edificação do meu corpo. A palavra do Senhor, ela é poderosa para transformar a nossa alma. O salmista diz: guardo, deposito no coração a palavra do Senhor para não pecar contra ti. O salmista fala: as palavras do Senhor, a palavra do Senhor era como a lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Ó Senhor Jesus. O salmista fala: de que maneira poderei manter puro o meu caminho? Observando o caminho de acordo com a palavra. Amém. A palavra é que faz a obra, mas essa palavra, quando ela é praticada, quando ela é assimilada, a palavra, quando habita ricamente em nós, essa palavra faz a obra. Mas aqui, Marta tinha conhecimento da palavra, irmãos, mas o que ela disse? Ela disse que, ela falou assim: olha, mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedis a Deus, Ele vai conceder. Então, ela é gente como nós. Eu estava desfrutando dessa mensagem hoje com o Samuel até ficou alegre. Falei assim: Marta é gente como a gente, cheio de altos e baixos, da bola fora, bola dentro, não é? Primeiro ela falou: se você estivesse aqui, eu não tinha morrido. Mas eu sei que se eu quiser, você pode ressuscitar. Então ela vai lá e vem cá. Parece com alguém que a gente conhece, né? Nós mesmos. Às vezes temos experiências positivas com o Senhor, experiências negativas, mas cheio
E assim é a linha da vida, né? Se você faz um eletrocardiograma, você vai ver que a linha ali do gráfico, ela é cheia de altos e baixos. Sinal que você está vivo. Então, se você erra e acerta, é sinal que você está vivo. Então, não desista. Permaneça. Amém. Permaneça na presença do Senhor. Amém. Que aí o seu coração vai ser ganho. Amém. Nós precisamos permanecer, irmãos. Permanecer obedecendo ao Senhor. Permanecer arrependendo. Permanecer nos braços do Senhor. Então, quando ela disse, eu sei também. Mas aí, irmãos, aí seguindo o versículo, fala assim, olha, no versículo 22, mas também eu sei que mesmo agora, tudo quanto pedis a Deus, Ele vai conceder. Declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. Irmãos, ela tinha que só crer nessa palavra. Teu irmão há de ressurgir. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Ele há de ressurgir. Aí ela disse, eu sei. Irmão, muitas vezes o nosso eu sei, ele bloqueia o eu sou. Nós precisamos considerar essa questão de ser sabido, porque a sabedoria humana, Tiago 3, de 3 a 5, a sabedoria humana é animal e demoníaca. Esse negócio de eu sei, você bloqueia o eu sou. Jesus é o eu sou. Ele é o que nós necessitamos. Ele é o autoexistente. Ele é a própria existência. Falou Deus e tudo se fez. Ordenou Deus e tudo passou a existir. Isso está lá em Salmo 33, 6 a 9. Deus é aquele que traz à existência as coisas que não existem, irmão. Pela fé nós cremos que a palavra, que o universo foi formado pela palavra de Deus, pelo eu sou, pelo o existente. Ó Senhor Jesus, nós precisamos crer no eu sou, irmãos. Ó Senhor Jesus. Aí disse-lhe Jesus no 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ó Senhor Jesus. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê nisto. Ó Senhor Jesus. Então, aqui ele falou claramente para ela, irmãos. O Senhor, ele é a ressurreição e a vida. Ele tem esse poder maravilhoso. Ele é a ressurreição e a vida. Irmãos, quando está muito ruim, as pessoas falam assim, só não tem jeito para a morte. Mas esse texto vem contrariar esse ditado. Até para a morte tem jeito. É a ressurreição. Às vezes você está passando por situação de morte, situação negativa, aflição, tristeza, enfermidade, doença. Olha para a esquerda, olha para a direita, não tem saída, mas olha para o alto, para o Deus da ressurreição. A morte venceu a vida, mas a ressurreição venceu a morte. A vida de ressurreição. E o Senhor diz, eu sou a ressurreição. Ele não só podia ressuscitar Lázaro, mas ele era a própria ressurreição. O Senhor é a ressurreição e a vida. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Palavra, vida e edificação. Aleluia. Vamos seguir aqui, irmãos. E eu pretendo parar 8h40, daqui 7 minutos. Será que eu vou dar conta? Então vamos ler assim de uma forma dinâmica até o versículo 46, tá bom? Aí depois, vamos lá, versículo 26 em diante. Todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo, Senhor, se estiver aqui,
meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Ó, casa de adolescente passou lá. Vem e vê. Aleluia. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Senhor, outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram os feitos que Jesus realizara. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, olha o objetivo. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria lá no velório, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Irmãos, a ressurreição de Lázaro foi um marco no evangelismo ali no primeiro século. Foi um marco. As pessoas que viram aquilo, até então o Senhor não tinha feito ainda. Ele tinha restituído vista aos cegos, restituiu o movimento ao coxo, ele mudou a vida de Maria Madalena, transformou, já tinha transformado água em vinho. Mas, irmãos, restituir vida a uma pessoa que já estava em estado de decomposição, putrefação, aí não. Mas ele é a própria existência, Isabel. Romanos 4,17, ele traz à existência as coisas que não existem. Não existia, de repente, ali alguma parte das células. O primeiro que vai embora são as entranhas, né? Então já tinha consumido ali, no estado de putrefação, decomposição, mas ele restituiu, irmãos. Ó Senhor Jesus, ele é o Criador de todas as coisas. Aí ele disse: Lázaro, vem para fora. Ó Senhor Jesus, irmãos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, em estado de putrefação, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo. E hoje Ele está falando para você também: irmãos da igreja em João Molevade, vem para fora. Senhor, ele precisa de nós. Ele nos salvou com um objetivo bem definido, para nós adorarmos o Senhor. Como a igreja dos Tessalonicenses, eles se converteram dos ídolos e passaram a servir ao Deus vivo e verdadeiro. Nós também adorávamos ídolos. Ídolos não significa simplesmente aquelas imagens de escultura, mas tudo que você ama além do que Deus, ama mais do que Deus na sua vida. Isso pode ser um ídolo na sua vida. É a sua escola, é o seu carro, é o seu trabalho, são as suas posses. Maria, ela amava o Senhor e consagrou. Irmãos,
a prova do nosso amor ao Senhor é dar esse passo de fé, é consagrar. Consagrar é ofertar o nosso ser. Primeiro Deus quer o seu ser, para depois as suas coisas. Ó Senhor Jesus. Então nós precisamos seguir nesse comissionamento, porque Deus, Ele já nos livrou de um império que era de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós somos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é para isso que o Senhor te salvou. O Senhor salvou a Lázaro, mas falou com ele: deixa-o ir, desatai-o. Ou seja, irmãos, nós precisamos ir diante do Senhor. Senhor, o que está me prendendo? O que está impedindo de eu caminhar? O que está impedindo de eu ter esse esplâncno? Esplâncno é um sentimento profundo de Jesus em compadecer das pessoas. Senhor, coloque esse sentimento no nosso coração, de ver as pessoas que estão exaustas e aflitas, um mundo que está em desordem. Eu também preciso ter esse sentimento e compadecer das pessoas, e levar o evangelho do encabeçamento para colocar a vida delas em ordem. Ó Senhor Jesus, é esse sentimento que o Senhor quer de nós, irmãos, porque o evangelho, ele coloca tudo em ordem. Aí nós vamos consagrar o melhor ao Senhor. Jesus estava, está e sempre estará no controle. E o Senhor, Ele é a ressurreição e a vida. Senhor Jesus. Então agora o Senhor, Ele ressurgiu a Lázaro ali. Mas aquela ressurreição de Lázaro não teve um corpo ali incorruptível, igual o corpo de Jesus. Tanto é que Lázaro depois envelheceu e morreu. Mas Deus, irmãos, está querendo nos levar rumo à glória. Quer dar para nós um corpo incorruptível. Porque ele falou que na vinda do Senhor, lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor. E 1 Coríntios 15, de 53 a 57, fala que o Senhor vai dar um corpo de glória para nós, um corpo incorruptível. E o Senhor, Ele exerceu a suprema grandeza do seu poder. Irmãos, isso está em Efésios, quando ele fala que ele ressuscitou, Deus ressuscitou a Cristo, exercendo a suprema grandeza do seu poder. Mas não só ressuscitando a Cristo, mas ressuscitou a cada um de nós e nos fez assentar nos lugares celestiais. Mas como é que você vai ter acesso a essa suprema grandeza do seu poder? Por meio de crer. Porque o Senhor falou aqui, se creres, verás a glória de Deus. Amém. Jesus ao Senhor. Vamos compartilhar em grupo e amanhã a gente desfruta um pouco mais. Aleluia. Fazer pequenos grupos, tá, irmãos?